O herói é o cliente, não é a sua empresa. A sua empresa ou ela é um instrumento, ou ela é um instrumento, ou ela é um guia, pelo qual o herói, que é o cliente, vai pegar isso e chegar onde ele quer chegar. Se você está no meio do caminho, qual que é o meio do caminho? Entre aquilo que o cliente, aonde o cliente está, para onde ele quer ir, onde quer chegar, ou como ele quer ser. E no meio disso é onde você entra para ajudá-lo nesse processo. Como que você faz para trazer o cliente para o centro da sua estratégia? Você já tinha refletido sobre isso? Uma das formas que você faz para trazer o cliente para o centro da sua estratégia é quando nas suas principais declarações, seja de missão ou de visão, você traz o cliente para lá. E normalmente a gente vê muitas empresas focadas no próprio umbigo, né? Olhando para dentro. Quer ser a maior, quer ser a melhor, quer ser referência de algo, mas referência melhor para quem? Então você tem que colocar o cliente no centro do negócio. E muitas empresas, de uma maneira errada, se colocaram no papel de herói da história. Se posicionam como herói. Isso é um erro gravíssimo. Há empresas, a sua empresa, seja ela, por exemplo, de informação, consultoria, serviço, você pode ser o quê? Um guia ou, dependendo do qual que é o negócio que você trabalha, você é um instrumento para o cliente, tá? Então, ou você pode ser o guia ou instrumento, porque o herói, de fato, né, quem está atravessando uma jornada é o seu cliente. Então, essa questão de colocar o cliente no centro, que eu estou trazendo para você, é importantíssima e é real. Quando você entende isso, você revê a sua visão, você revê a sua missão com foco de trazer o cliente para dentro, para o centro do negócio. E tirar essa questão só do ego, né, maior, melhor, a maior distribuidora. Uma vez tinha um cliente que ele falava que ele queria ser a maior distribuidora do estado, da área que ele atuava. Mas isso é um descritivo, um texto, uma estratégia focada no ego, em torno de si mesmo. O cliente não vai procurar a sua empresa para que ele possa contribuir que a sua empresa seja maior ou melhor em alguma coisa. Ele vai para resolver o problema dele. A sua empresa tem que estar ali porque você está no meio do caminho, onde o cliente está, para onde ele quer ir, onde quer chegar, ou como ele quer ser. E no meio disso é onde você entra para ajudá-lo nesse processo. Então você tem que pensar nisso, trazendo o cliente para dentro do negócio. E não um olhar de ego para dentro da estratégia, para dentro da sua empresa. Então você vê que eu estou trazendo uma perspectiva interessante aqui para você, que é, se eu olhar a sua missão e a sua visão, eu consigo ver o cliente no centro? Ou eu consigo ver um grupo de pessoas declarando que quer ser o melhor em alguma coisa? Né? O que significa isso? Isso deve significar para você, mas não significa para o cliente. Em treinamentos que eu faço com a equipe, treinamentos de vendas, uma das primeiras coisas que eu chego e falo, eu já vou falar aqui para vocês, é o seguinte: olha, o cliente não está nem aí para o seu produto. Né? Por que eu falo isso? Porque a pessoa acha que ela está ali com um mundo na mão, né? E aquilo é muito bom, e aquilo é ok, você pode ter a sua visão das coisas. Só que para o cliente ele não está nem aí, ele não acorda morrendo de vontade de bater na porta da sua loja, ele acorda querendo que o problema dele já esteja resolvido de alguma maneira. E que isso seja mais fácil, mais rápido, melhor, ou que isso seja de uma maneira que ele defina as regras de como ele quer que seja. E quando você tem uma empresa focada para dentro do umbigo, para dentro do seu próprio forte ali, em que ela se protege das coisas, ela está distante do que ela poderia de fato estar promovendo na vida do cliente. E ele não sabe por que reduz as vendas, não sabe por que tem muitos altos e baixos, inclusive, nas vendas, por que não tem a questão da retenção e por que você não faz falta na vida do cliente. É por causa disso. Você tem que trazer o cliente para dentro do seu negócio, para o centro da sua estratégia, tá? E aí, quando você traz o cliente para o centro da sua estratégia, toda a lógica da sua empresa começa a pensar e a funcionar dessa forma. Missão e visão não são letras mortas penduradas na parede. Elas são, de fato, algo que declara e algo pelo qual as pessoas utilizam na tomada de decisão aquilo. Por isso que quando você traz o cliente no centro,
você consegue que as decisões decorrentes daquela estratégia central, daquela visão, daquela missão, sejam feitas de uma maneira que tudo que você fizer vai ser para contribuir, para alcançar aquela visão. E sendo a missão, o seu DNA, aquilo que é a sua razão de ser, quando une essas duas coisas, aí de fato você tem resultado real, resultado concreto. Se você não me segue, clique aqui e siga para mais vídeos como esse. Então, dessas questões que eu trouxe para você, para ajudar a reflexão, principalmente você está olhando para a missão. Por exemplo, eu tive uma empresa, uma vez eu atendi uma cliente, em que eu fiz um diagnóstico e falei assim, ó, eu tenho duas notícias para você, parece aquela questão, uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Ela fala, qual que é? Eu falei, a notícia boa é que você realizou a sua visão e a notícia ruim é que você realizou a sua visão. Então, seja, a ruim e a boa é que ela realizou a visão dela. Por quê? Porque ela tinha como visão lá no início, ela não conseguia se imaginar ou achava que era muito difícil ter uma carteira de clientes. E daí ela passou a ter uma carteira de clientes e todos os funcionários mantinham simplesmente aquela carteira de clientes. A cada período ligava e renovava, né? Ela tinha crédito, né, vinculado a aposentados e tudo mais. O que aconteceu? Não aumentava o número de clientes. Eu falei, preciso rever a estratégia, até pelo objetivo pelo qual ela contratou a consultoria, para que você reveja essa visão, né, e acessar novos públicos mais jovens, porque realmente a carteira dela só tendia a reduzir, tá? E os vendedores, eles estavam como tirador de pedido, né? Então, a gente não tem ideia do tanto que a visão e a missão impactam de fato no dia a dia do negócio da nossa empresa. O que eu quis trazer para você aqui hoje é sobre isso. Como que você faz um fato concreto, é trazer o cliente para o centro do seu negócio, por meio das duas principais declarações que você tem da estratégia, que é a missão e a visão do seu negócio. E tem que revisar e tirar essa questão de ser o maior, o melhor, a referência, alguma coisa. Isso é muito bom e gratificante para você que é empresário, empresária, que construiu tudo isso, para a sua equipe que participou disso. O cliente não está nem aí. E se você acha que esse vídeo tem informação que é importante para algum amigo, alguma amiga sua que é empresário ou empresária, manda esse vídeo para ele e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!